Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. E nós estamos aqui já faz desde 2017, eu acho que a gente começou aqui. Então já faz bastante tempo. Já muitas coisas mudaram. Nós passamos já muitas coisas aqui nesse lugar. Primeira vez que eu vim ministrar aqui, irmãos, que parecia uma sauna. Lembra? Pequenininho, baixinho. Não tinha tantas pessoas assim. Mas desde lá, nós já sentimos que o Senhor tinha um propósito, que havia uma aliança sendo estabelecida. E de lá para cá, mesmo que eu não venha na primeira noite, nós vamos estar aqui juntos. Porque não é sobre um púlpito, não é sobre um microfone, não é sobre um lugar de fala, mas é sobre fazer parte de algo que Deus está fazendo. É muito mais importante fazer parte de algo que Deus está fazendo, independente da posição que você está, do que querer fazer algo que Deus não pediu para você fazer, ou participar de algo que Deus não pediu para que fosse feito. Talvez a maior frustração que nós teremos na vida é pensar que nós fizemos muitas coisas, mas chegar na hora o Senhor dizer: mas não eram muitas coisas, eram apenas poucas coisas que eu pedi para que vocês fizessem, mas fizessem bem feitas. Nós vemos uma agenda gospel que nos força às vezes viver uma vida cristã como se fôssemos obrigados a fazer muita coisa para Deus, porque fazer muito parece que é o suficiente, quando na verdade a gente vai ficando um pouco mais velho. Eu já vi de calça apertada, de tênis colorido. Hoje eu estou aqui todo social, me senti um velho na volta de vocês, tudo meio... O Juliano subiu aqui em cima de bermuda herege. Eu estou ficando velho, irmãos. Mas a gente vai amadurecendo, e não é sobre idade, é sobre maturidade. E não é maturidade da roupa, é maturidade espiritual. A roupa tudo faz. Mas que não é a quantidade, é a qualidade daquilo que nós fazemos. Porque quanto mais qualificado é aquilo que nós fazemos, maior é o resultado que há naquilo que nós fazemos. Porque a gente fica fazendo um monte de coisa sem qualidade que não tem resultado nenhum. A gente vive essa agenda gospel que nos empurra para esse lugar, que a gente fica exausto de fazer e não viver. E aí o Vidas, ele veio para isso, para que nós entendamos e passemos aqui alguns dias se aprofundando nessa qualidade, nessa busca, nessa intensidade da presença. Vidas tira pessoas dos seus países, das suas cidades, dos seus municípios, das suas casas, das suas igrejas, para que elas entendam a necessidade da profundidade, a necessidade do relacionamento, da qualidade, do tempo de qualidade, do estudo de qualidade. Então, ao longo desses anos, o Vidas me ensinou sobre essas coisas. A entender que tudo aquilo que nós façamos para o Senhor, que nós façamos com qualidade. E eu vim aqui ministrar uma palavra hoje, mas muito mais do que isso, eu vim como aquela criança, porque já aconteceu tantas coisas aqui. Eu vim como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Então o que eu trago aqui não é uma grande quantidade, mas é algo de qualidade que mata a fome. Porque aquilo que tem qualidade, Jesus multiplica. Você entendeu isso? Aquilo que é de qualidade, Ele multiplica. Então não é sobre quanto nós temos, mas é o que nós temos. E o quão qualificado é aquilo que nós carregamos. Então eu não vim trazer muita coisa, irmãos. Eu vim trazer algo de qualidade para o Senhor, para que Ele multiplique em você aquilo que Ele tem multiplicado em mim. E aí eu cheguei meio preocupado, porque eu vim falar sobre sonhos. E aí o Josequiel subiu aqui, e a Ana Laura cantou, e foi maravilhoso. O Josequiel subiu aqui e disse: nós estamos aqui em cima de uma visão. E aí o Espírito Santo disse: amém, é sobre isso. Essa é a palavra. Aí acalmou meu coração. Porque eu vim falar de alguém, de um sonhador que teve uma visão.
Eu vim falar um pouquinho de José e daquilo que ele tem ministrado ao meu coração, e que seja bênção para você. Você possa receber essa porção de Deus que vai ser derramada aqui nessa noite, apesar de mim, irmãos. Aqui entenda, apesar de nós, Deus há 11 anos está fazendo algo. Apesar de nós, Deus está recebendo almas, gerando transformação, gerando famílias, apesar de nós. Então que nessa noite seja apesar de mim. Amém? Gênesis capítulo 37. Abre aí. E o título da mensagem é: os sonhos que vêm de Deus, eles não morrem nas adversidades. E só quem está aqui há mais de 6 anos vai entender um pouco do que eu estou falando. Ah, mas a pandemia, não, é um sonho de Deus, vai rolar. Ah, mas é pequeno, não, é um sonho de Deus, vai acontecer. Ah, mas tem que reformar os quartos. Não interessa se está calor, se é um ventilador para 10, se os mosquitos estão quase carregando os missionários. Vai permanecer, porque o sonho de Deus permanece em meio às adversidades. Entendeu? No começo aqui, pastor, os missionários dormiam de um lado da cama e acordavam para o outro. Mas não é porque era sonâmbulo, os mosquitos viravam eles na noite. Mas apesar das adversidades, os sonhos de Deus não morrem. Apesar das dificuldades, os sonhos de Deus não morrem. Gênesis capítulo 37, versículo 1 diz assim: e Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo da idade de 17 anos, ele estava apacentando as ovelhas com seus irmãos, e o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. E José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: ouve, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência em mim. E ele o contou a seu pai e a seus irmãos, e seu pai o repreendeu e lhe disse: o que é este sonho que tu sonhastes? Iremos
eu e a tua mãe e teus irmãos, de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejaram. Mas o seu pai observou o que se dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele disse: aqui eu estou. E ele lhe disse: vai, eu rogo-te, e vê se está tudo bem com os teus irmãos, e bem com os rebanhos, e traze-me palavra novamente. Assim ele o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo, e o homem lhe perguntou, dizendo: o que tu estás procurando? E ele disse: eu procuro os meus irmãos. Dize-me, rogo-te, onde eles estão apacentando seus rebanhos? E o homem disse: eles partiram daqui, pois eu os vi dizendo: vamos-nos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã. E quando eles o viram de longe, antes que se aproximassem deles, conspiravam contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por tudo que nós já vivemos até aqui, pelos 11 anos, Senhor, da tua graça, da tua bênção, do teu cuidado, da tua provisão e do poder que tu derramaste sobre esse lugar e consequentemente sobre nós e sobre cada um daqueles que passaram aqui. Nós te agradecemos porque sabemos que não somente nos 4 cantos desse estado, nem nesse país, mas em outros países, a tua graça foi alcançada por um sonho que foi despertado em alguém e que não sucumbiu, que não foi destruído, porque os sonhos daqueles que sonham os sonhos de Deus, eles não morrem, independente das adversidades. Nós te louvamos, Senhor, porque nós cremos que apesar daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, tu pode muito mais e tu faz conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós te louvamos desde já, porque sabemos que hoje é o dia, essa é a hora, este é o momento da tua presença e da tua palavra gerar algo tão poderoso em nós, que irá perpetuar pelos dias, pelos meses e pelos anos, até que o Senhor realize o sonho que o Senhor tem para cada um de nós. Esse é o tempo oportuno para que a revelação daquilo que o Senhor quer que nós vivamos aconteça em nós, e para que nós nos preparemos para vivê-lo de uma forma poderosa e intensa, segundo a tua boa mão. Prepara nessa noite os corações, que sejam como uma terra fértil, Senhor, porque dos céus cairão sementes, e quando se encontrarem com os nossos corações, que o nosso coração esteja preparado para que a semente possa germinar, brotar, florescer e frutificar conforme a tua boa vontade. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. José, ele é apresentado na Bíblia como um jovem sonhador. E durante a semana eu fiquei pensando: o que eu vou ministrar esse ano no Vidas? Porque pastor, a gente ministra tanto, né? Eu ministrei terça-feira passada. Eu mudei, né? Eu mudei de dia. Fui pastor de jovens durante muitos anos, pastor dos inconformados. Estão por aí, tem uma galera dos inconformados, amém? Cadê a galera aí? Aí, ó, estão comigo aí. Tem uns ainda que me escutam ainda.
Mas eu saí dos jovens, hoje trabalho com a família. Tem o pessoal da família também aí, amém? Aqui, lá, glória a Deus. Hoje trabalho com a família, ministro, na terça-feira agora. E o sábado, depois de 12 anos mais um, eu tenho o sábado livre agora. 12 anos e 12 meses, pastor. Consegui ter um sábado livre. Estou ministrando na família, então nós ministramos demais. Ministramos sobre muitas coisas, não demais, mas ministramos muito. Sobre muitas coisas. Eu me peguei, pastor, eu vou ministrar. Eu comecei a ficar meditando no Senhor e o Senhor me trouxe o Josequel. E tantos sonhos que esse homem tinha. Que, irmãos, eu não sei se os mais doidos, se mais doido era o Josequel que sonhava umas coisas absurdas, ou se nós que acreditávamos no absurdo que ele sonhava. Mas aí o Espírito Santo me trouxe José. E José, ele é apresentado dessa forma, como um sonhador, um menino, 17 anos, na idade do meu filho. Sonhos grandiosos, sonhos de governo. Só que do momento do sonho, do tempo, há um lapso atemporal entre o sonho e o palácio. Que às vezes, quem veio no Vidas pela primeira vez? Bem, é uma galera. Quem veio no Vidas já há mais de 10 anos? Há mais de 10 anos. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Que às vezes nós que não acompanhamos todo o processo, parece ser muito fácil. Porque se nós ouvimos a história de José, basicamente o que a gente ouve era um menino sonhador que padeceu um processo e que virou governador. Não é assim a história? E que governou sobre o Egito, que administrou bem os tempos de escassez, os tempos de fartura. Mas existia um processo, e o sonho na minha vida e na sua vida, ele só acontece quando nós entendemos, mas muito mais do que entender é aceitar que há um processo para que eles aconteçam. Na vida de José não foi diferente. Existiram etapas que conduziram ele até o palácio. Primeiro, ele foi para o poço, foi jogado na cisterna. Segundo, escravidão. Terceiro, prisão. E aí, Josequel, eu pensando nisso, eu entendo que alguns sonhos que Deus tem para mim nunca vão estar alinhados com os sonhos que eu tenho para mim mesmo. Porque nós temos uma tendência a sonhar com coisas que vão gerar em nós satisfação, plenitude, sucesso. Eu tenho certeza que todos aqui, na totalidade de quem está aqui, se eu perguntar qual é o seu sonho, o sonho vai ser algo ligado a um tipo de sucesso, seja na área ministerial, seja na área profissional, seja na área familiar. Eu ter um sonho que me leve para um lugar de dor, de sofrimento, até não é coerente com a humanidade, o meu lado humano. A não ser que eu seja meio sadomasoquista, que eu gosto de sofrer, mas que não é o caso. Mas aqui em José eu entendo que os sonhos de Deus, eles são feitos de processos, e que Deus não está ali para me livrar dos processos, mas Ele está ali para me fortalecer, para que eu possa suportar os processos. Porque o sonho que Deus tem para mim, geralmente ele vem após um grande processo de dor e de sofrimento. Não viu um glória, pastor? Amém. É que pastor, sabe o que é o processo? Sabe por que isso é tão difícil de dar um glória, irmãos? Porque a gente vive numa época da prosperidade. A gente acha que tudo aquilo que Deus tem vai gerar prosperidade, mas não a prosperidade do céu, uma prosperidade da terra, que nada a ver, que não tem nada a ver com aquilo que é prosperidade do céu. Porque a prosperidade da terra, ela sustenta e ela satisfaz
a minha parte terrena. Mas a prosperidade do céu, ela sustenta e satisfaz a minha parte espiritual. E a Bíblia diz que há uma grande luta entre o corpo e a carne, que a carne milita contra o espírito, uma grande luta contra o espírito e a carne. É bíblico, a Bíblia diz que a minha carne, ela milita todos os dias contra o meu espírito. Então, se eu sonho algo que satisfaz somente a minha carne, desagrada o meu espírito, porque é uma guerra entre o meu espírito e a minha carne. Então, tudo aquilo que Deus tem de sonho para a sua vida vai gerar dor e sofrimento na tua carne, porque vai estar fortalecendo o teu espírito. E se teu espírito está forte, ele vence a carne. Irmãos, isso é Bíblia. Mas a gente está dizendo, não. Sabe o que daria muito glória aqui? Irmãos, eu vim aqui para trazer uma palavra, para dizer para vocês que Deus vai te dar a vitória. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia que Deus vai te abençoar. Deus vai fazer cair dinheiro do céu. Deus vai fazer com que você arrume uma namorada mesmo sendo feio. Deus vai fazer com que você saia daqui mais rico do que você era. Irmão, glória a Deus, aleluia. Pula, faz aviãozinho, salta no espírito. Por quê? Porque isso satisfaz os meus ouvidos carnais, não satisfaz os meus ouvidos espirituais. E o que aconteceu? Nós perdemos o filtro espiritual. Então a gente dá glória quando é algo que satisfaz a minha carne, mas eu tenho que dar glória quando é algo que satisfaz o meu espírito, porque o filtro que eu tenho que ter não é carnal, é espiritual. Então o sonho de Deus, não espera que Deus vai sonhar algo para você, que agora os teus problemas acabaram. Só os mais velhos entendem esse jargão, e eu falo sempre e os jovens não entendem nunca. Não, meu irmão, quando você começa a querer viver os sonhos de Deus, deixa eu te dizer algo. Levanta tua mão, eu quero profetizar algo sobre a tua vida maravilhosa aqui nessa noite. Os teus problemas começaram. Misericórdia, pastor. Nós temos que falar. Ei, escute aqui. Eu estou falando sério agora. Ei, me escuta. Nós temos que falar a verdade. Para falar mentira, está cheio de igreja aí nas esquinas mentindo para o povo, irmão. Deixa eu te dizer, quando você oferta e dizima, deixa eu te falar uma verdade aqui. Não vai aumentar o teu dinheiro na tua conta. O que faz aumentar o dinheiro na tua conta é o quanto você trabalha. Mas vai aumentar o teu galardão no céu, porque o teu dinheiro está fazendo com que missionários sejam abençoados, almas sejam ganhas, igrejas estão sendo abertas. Mas sabe o que você quer ouvir? Quem ofertar essa casa, eu vou profetizar, vai ganhar 1000 vezes mais. Mentira do diabo, meu irmão. Porque quem dá a boa medida é o Senhor. Recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que é isso? Para Ele te dar algo, Ele ajeita. Não é de graça. Então deixa eu te dizer, por que os sonhos de Deus, eles não morrem nas adversidades? Porque são os sonhos dEle, e são gerados em meio às adversidades. Em meio às adversidades é que os sonhos de Deus acontecem. A bonança é o lugar de desfrute, não é o lugar de formação. A terra prometida foi um lugar de desfrute. O lugar de formação foi o deserto. Você entende? Aquele povo no deserto marchando, estava caminhando em direção ao sonho que Deus tinha para eles. Sim ou não? Sim, irmão. Era bom ou era ruim? Ruim, irmão. Ruim. Sol, calor. Por mais que tinha a nuvem de dia, tinha coluna de fogo de noite, era deserto. Ah, pastor, mas tinha provisão. Tinha, irmão. Tinha provisão. Todo dia Deus mandava maná. Era a mesma coisa todo dia, era pão, um gosto de mel, maná. Que isto significa? Mel, pão de mel. De noite eram as codornas. Mas se fosse tão bom, eles não tinham saudade do Egito. Porque o povo chegou depois de
45 dias. Ele disse: não, por que o Senhor não me deixou morrer no Egito? Afinal de contas, lá pelo menos nós estávamos sentados na volta das panelas de carne. O povo estava vivendo o sonho que Deus tinha para eles, mas estava lembrando do sonho que o faraó tinha para eles: escravidão, dor, medo, violência. Mas estavam querendo voltar para lá porque aquele sonho alimentava a carne. O sonho que alimentava o espírito era estar no deserto. Mas havia uma promessa que todos aqueles que entendessem o sonho que Deus tinha para eles, eles iam chegar numa terra que emanaria leite e mel. Eles iam chegar numa terra onde os frutos eram grandes, aonde os molhos tinham que carregar de 2, as uvas, a água era límpida, transparente, havia sombra. Mas para chegar nesse lugar aonde Deus havia sonhado para o seu povo, era um caminho de adversidade. José, vou voltar à palavra. José, ele não sonhou por ambição, mas porque Deus decidiu revelar algo sobre o seu futuro. A Bíblia, ela relata uma alegoria, algo fantasioso, os feixes se prostrando diante de outro feixe, mas era profético, não é fantasioso. Se eu quero te dizer com isso, irmão, por mais alegórico que seja o sonho que Deus revelou no teu coração, fica nele. Por mais que as pessoas venham a rir de você, por mais que elas tentem frustrar aquilo que Deus colocou no teu coração, por mais que achem que você é doido, por mais que queiram te matar, permanece nele. Uma faixa em frente aos ônibus do planeta Atlântida, um bando de doido, Gigão, misericórdia. Só de olhar para o Gigão a gente já se assusta. Felipe, Josequiel, Lucas. Acho que nós não tinha chego ainda, né, Juliano? Nos primeiro, segundo. Depois do segundo, Juliano Rimador. Não esse que engoliu ele, o outro. Era loucura. Era loucura, Josequiel. Mas hoje Deus está te mostrando que era profético. Então, irmão, acredita. Deus ainda fala através de sonhos e visões. Talvez não como tem falado, como as pessoas têm falado aí por fora. Tendo visões acerca de ganhos próprios, pessoais. Eu não acredito, irmãos. Desculpa. Deus não precisa me dar nada. Ele não precisa prometer, Ele não precisa revelar a um profeta que Ele vai me dar tal coisa. Tudo que eu sei que eu tenho direito está escrito nessa palavra. Sabe por quê? Porque um dia Jesus, aquele doido da Galileia, aquele cabeludo da mão furada, maluco da Galileia, foi lá e morreu naquela cruz. Sabe para quê? Para que eu deixasse ser uma coisa, uma criatura, e eu me tornasse filho. E se há um testamento, o testamento é para filho. E se é para filho, eu estou inserido. Porque em Cristo Jesus nós somos feitos co-herdeiros de Deus. E se é co-herdeiro de Deus, é herdeiro daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem. Não precisa vir um profeta dizer que Deus vai me dar. Eu sei que Deus vai me dar. Sabe por quê? Ele já me deu. Eu só ainda estou vivendo o processo para me preparar para receber aquilo que Ele já liberou. Eu só estou sendo forjado, Josequiel. Eu só estou morando num quartinho, num alto, pegando calor. Mas eu sei que Deus já tem uma cabana em Itati com piscina. Eu sei. Eu preciso ficar aqui no calor, no meio
meio do monte de gurizada até altas horas, mas eu sei que para os filhos dele, ele tem o melhor, ele tem a melhor casa, ele tem o melhor carro, ele tem até riozinho para os peixinhos, para botar os barcos, porque Deus dá aquilo que o filho busca. Eu sei. Sonho revela destino, não caminho. Ele é o caminho. E se eu tenho um destino e ele é o caminho, porque não sou eu que estou dizendo, ele disse. Então, se Deus revela destino e não o caminho, é porque não precisa ser revelado, já foi. E se já foi, eu não preciso buscar em outros lugares. Ele é o caminho. Eu tenho um destino e ele é o caminho que vai me levar até o meu destino. Mas sabe por que nós não seguimos esse caminho, pastor, às vezes? Porque ele diz, olha, aquele que quer andar nesse caminho, aquele que quer vir comigo, ei, toma a tua cruz. Negue-se a si mesmo e me segue o destino que o Pai revelou. Você está entendendo por que eu estou dizendo que o sonho de Deus ele não vem com barbada, nem diz o gaúcho aqui? Por que o sonho de Deus não vem com essa fábula gospel que se inseriu no nosso meio? Porque Jesus está dizendo, olha, quem quer vir após mim, eu sou o caminho. O Pai apontou um destino. Quem quer chegar no destino, tome cruz, sofrimento, negue-se a si mesmo, sofrimento, e me siga. Todo aquele que se predispor a sonhar os sonhos de Deus, mas não quiser sofrer, o apóstolo Paulo diz, eu, apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu, apóstolo Paulo, eu, sofredor do Evangelho. Irmãos, eu preciso ir na Bíblia para entender para onde é que eu tenho que ir na minha vida. Porque se eu sou cristão, Juliano, meu pastor amado, e a minha regra de fé não é a palavra, eu sou qualquer coisa menos cristão. Se eu digo que eu quero viver os sonhos de Deus e eu não olho para a vida do apóstolo Paulo, misericórdia, pastor, misericórdia, meu irmão. E eu não olho para a vida do apóstolo Paulo, que tinha tudo aquilo que o mundo poderia oferecer, cidadão romano, letrado, com bens. E aí ele se dispõe agora, se predispõe após o encontro. Quem aqui teve encontro com Jesus? Após o encontro com Jesus naquela rua que deixou cego para ele parar de olhar para aquilo que ele olhava e passar a olhar aquilo que Deus queria que ele olhasse. Ele ficou cego e agora larga tudo e vai viver uma vida de sofrimento. Um homem com bens, abastado, letrado, doutor da lei, tinha que viver da oferta dos irmãos ou fabricar tenda. É isso que a Bíblia diz, não é, irmãos? Vocês não sabem? Vão ler a Bíblia aqui nesses dias. O Vidas também é para isso. O apóstolo viveu os sonhos de Deus para a vida dele ou não viveu? Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmãos. Viveu tantos sonhos de Deus, se tornou o maior missionário, apóstolo da história. Viveu sonhos. Mas quem tem dia de naufrágio, quem tem dia de prisão, quem tem dia de chibatada, quem tem dia de perseguição, era ele. Tudo porque decidiu
viver os sonhos de Deus. O sonho revela o destino e o Senhor revela o caminho. Aqueles que sonham os sonhos de Deus vão ser odiados pelos seus sonhos. Os sonhos de José provocaram rejeição, inveja e perseguição, inclusive dentro da própria família. Eu já acompanhei esse trabalho aqui, acompanho há muito tempo, e eu sei quanto esse casal aqui passou, sofrendo. Quanto esse casal que não está aqui hoje, ela Lemoa, sofreu. Quanto nós sofremos por acreditar em algo. E quem fez, quem naquele momento foi usado, foi a própria família da fé. Foi, pastor? Era os comentários ou não era? Festa funk. E nós no passinho do crente. Hã? Fomos odiados, rejeitados, invejados. Mas prosseguimos. Porque não era sobre os sonhos que nós tínhamos, mas eram os sonhos que o Senhor tinha sobre nós. E apesar de nós. Nem todos, entenda, muitos jovens aqui hoje, muitos jovens, uma faixa de idade, talvez eu não tinha visto uma faixa de idade tão baixa como esse ano. Faz sentido? É isso, né? Muitos jovens mesmo aqui, umas carinhas bem novinhas. Mas deixa eu te falar, que o jovem é sonhador. José era um jovem de 17 anos e já faz referência a esse perfil do jovem. Nem todos os jovens vão celebrar aquilo que Deus colocou em você. Nem todos celebrarão o sonho que o Senhor revelou acerca da tua vida. Não vai acontecer. Às vezes, a oposição ao sonho que Deus te revelou é a confirmação que o sonho que Deus te revelou é verdadeiro. A oposição que se levantou em 2017, 2018, 2019, quando nós já estávamos aqui, era a confirmação daquilo que estava fazendo aqui, Ezequiel. Era de Deus. Porque se talvez tivesse todo mundo se abraçado desde o princípio, não estava mais aqui. Não estava mais acontecendo. Porque precisava criar uma identidade. Na adversidade é que eu estabeleço a minha identidade. Ou eu perco, ou eu estabeleço de uma vez por todas quem eu sou. Você está aqui nesses dias, abrindo mão da tua vida, do teu verão, da praia, abrindo mão de estar no planeta Atlântida. Ela é uma atitude para fortalecer a tua identidade no Senhor. Porque jovens, muitos jovens que já passaram aqui, vão estar infelizmente no planeta Atlântida esse ano. Estou certo ou errado, pastor? É verdade ou não é? Estar aqui vai fortalecer a tua identidade. Em meio a toda a adversidade, José permaneceu fiel. Em meio à perseguição. Mesmo longe da família e da promessa, o Senhor era com José. Na casa de Potifar, na prisão, José não perdeu o caráter. Porque quem sabe que está vivendo no centro da vontade de Deus, sabe que o sonho que o Senhor tem é muito maior do que as adversidades que te rodeiam. José permaneceu fiel. O sonho, ele não se cumpre sem caráter. Às vezes, irmãos, o que vai impedir de que nós vivamos o sonho que Deus tem para mim e para a sua vida é um caráter duvidoso. Ser quem não é, parecer o que não é.
ser algo aqui, ser outro lá fora. Sabe por que nós aqui, os pastores aqui mais antigos e os novos estão chegando agora, sabe por que a gente se dá bem? E o pastor Josequiel fala que nós não nos vemos sempre, e é verdade, exceto a panelinha do Josequiel e do Juliano, que se vê sempre. E falou da segunda e da sexta, eu tinha que dar uma pegadinha aqui. Sabe por quê? Porque em muitos momentos nós sentamos aqui, ó, nem tinha toda essa belezura que era uma lona, e a gente resolveu nossos BO ali. Ou lá em cima, comendo uma carne, na confraria aquela. A gente resolveu. Caráter. Fulano disse isso, Beltrano não disse. Ó, Juliano, dá uma segurada. Ó, pastor Gabriel, dá uma segurada. Nós resolvemos, e é por isso que permanecemos. Vivemos o sonho que estamos vivendo, porque mantivemos um caráter reto, íntegro. Quer viver sonhos que o Senhor tem para você? Para de te importar com aquilo que os outros estão pensando. Firma o teu caráter no Senhor. Ele sabe os pensamentos que Ele tem a vosso respeito, meu irmão. E os pensamentos dele são de paz, para dar o fim que Ele sabe, que Ele quer e que Ele vai dar para a sua vida. A gente fica pensando demais no que o outro vai pensar, mas a gente não pensa naquilo que Deus está pensando. E às vezes eu me pego pensando assim: meu Deus, o que o Senhor está pensando de mim? O Espírito Santo diz: não, ele não está nem pensando mais, ele parou de pensar, porque se ele pensar ele vai te fulminar. Às vezes Deus já te largou de mão, irmãos. Isso é um parênteses, né? Deus ele não desiste de você. É uma analogia, uma maneira figurada de falar. Mas às vezes a gente está dando bola porque os outros estão pensando, mas a gente não se preocupa com aquilo. O que Deus pensaria? O que Deus está pensando a meu respeito acerca das coisas que eu estou fazendo? Será que aquilo que eu estou sonhando está alinhado com aquilo que o Senhor sonha para mim? Será que esse sonho que eu botei nas mãos de Deus, isso a gente precisa pensar? A gente larga: Senhor, eu largo os meus sonhos para Ti. Será que o Senhor teria coragem de pegar na mão o que eu tenho sonhado? Porque nós estamos falando de um Deus santo, de um Deus puro, um Deus soberano. Será que aquilo que eu tenho sonhado, Deus pegaria na mão e disse: não, meu filho, deixa que eu vou cuidar para ti desse negócio aqui. Eu vou te preparar para que você viva ele. Será que Deus, pastor, será que Deus está pegando os nossos sonhos e Ele está colocando e dizendo: não, vai acontecer, se eu já te preparar? Talvez Deus esteja repugnado com aquilo que nós estamos sonhando. Talvez aquilo que nós estamos sonhando não está alinhado com o processo e com os princípios que Deus tem. Por quê? Porque a gente não pode sonhar algo que não está alinhado com o princípio de Deus. Os meus sonhos eles precisam estar alinhados com Deus. Por quê? Porque Deus é imutável. Deus é um Deus soberano, Ele é imutável. Não pensa que Ele vai mudar os princípios, a palavra, o que Ele já fez, o que Ele já falou e o que Ele vai fazer, porque você tem os olhos azuis. Não vai. Ele é imutável. Mas José permaneceu, seja na prisão, seja no cárcere, seja na difamação, permaneceu com os princípios alinhados com os princípios do céu. E é por isso que Deus fez, é por isso que o sonho se cumpriu. Independente do tempo, de um prisioneiro a um governador, os princípios continuaram sendo o mesmo. De um recém-convertido a um pastor. Eu estou pastor, pastoreando ovelhas há 9 anos, pastor. É mais ou menos o prazo que eu estou andando com esse homem aqui, com essa gente. Então a gente aprendeu junto. Eu estou pastoreando, mas eu continuo com a mesma essência daquele rapaz que encontrou Jesus num desafio jovem, drogado, lá, deixado de lado. Os princípios que aquele rapaz receberam são os mesmos e precisam ser desse pastor, porque senão não é Deus que está fazendo através da minha vida, sou eu que estou usando Deus para fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. Meus princípios precisam ser os mesmos.
acontecer, mas desde que eu permaneça na mesma essência. Porque se não permanecer na mesma essência, eu, com o cargo, com a posição, José poderia fazer tantas coisas que o Senhor não aprovaria, e faço às vezes, mas a essência e o princípio me faz voltar atrás e dizer: Senhor, me perdoa. Eu não sei porque eu fiz isso se o Senhor não faria. Eu não sei porque eu julguei, eu não sei porque eu tratei mal, eu não sei porque eu excluí, se o Senhor não excluía. E como é que o Senhor sabe, pastor, porque Ele não me excluiu? Ele me aceitou, Ele abriu as portas para que eu entrasse, me assentasse numa mesa santa e pudesse cear com Ele, e a partir desse momento também começar a me fazer santo. Porque Ele começa a me separar para viver o sonho que Ele tem, e aí começa o processo de santidade. Mas os princípios precisam ser os mesmos. Os princípios que te ganharam, eles precisam ser o princípio que vão ganhar os outros. Porque os princípios que te ganharam não são os teus princípios. O princípio que te ganhou não é seu, é do Senhor, por isso que Ele te ganhou. E os princípios que vão ganhar outro através de você não são seus, são do Senhor, por isso que vai ganhar. A Bíblia diz que não somos nós que fazemos, mas é o Senhor que faz. A Bíblia diz que não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo que convence. Mas o Senhor só faz e o Espírito convence. Se não são os meus princípios, se forem os princípios dEle. Porque se for meu, é fraco, falho e pecador. Porque se o apóstolo Paulo pensava assim acerca dele mesmo, que eu penso que eu sou para pensar algo diferente. Mas quando os princípios de Deus se manifestam apesar de mim, aí é bom, é agradável, é perfeito. Os sonhos sobrevivem em meio a poços, a prisões, a traições. O processo, ele não é o fim. O processo é o caminho. Quem permanece fiel no processo vai ver com os próprios olhos o cumprimento da promessa. O Senhor, Ele estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E aí nós podemos interpretar de várias formas, mas eu prefiro interpretar de uma forma só. Ah, mas é porque José era o preferido do pai, porque José tinha túnica, porque José era o filho da velhice. É porque José guardava os princípios. Não interessa quão bem você fala, não interessa quão bem você toca, não interessa quão bem você faz. Se os princípios não forem do Senhor, Ele não vai realizar os sonhos que Ele tem para a tua vida. Ah, mas José, Deus honrou ele porque ele sofreu. Não, ele sofreu porque Deus honrou. Entende? Eu escutei já uma pregação esses dias, eu fiquei muito chocado, impactado, não é chocado, impactado, porque o pregador disse, e aquilo mexeu comigo, tá? E ele tinha contexto para falar aquilo, e está tudo certo. Ele disse, não, Deus honrou José porque ele sofreu, que ele aguentou, aí ele passou, ele sofreu, e aí Deus honrou o sofrimento dele. Não, ele sofreu porque Deus honrou ele, para ele sofrer mesmo. Porque aquele sofrimento fazia parte do processo. Ele se tornou governador maior, e só aguenta governar sobre muitas pessoas, e administra bem aquilo que é de Deus, quem está preparado para isso, quem não está preocupado com traição, quem não está preocupado com difamação, quem não está preocupado em servir o próximo. Entende isso? Presidir é assim. É assim, né? Eu vejo, eu ainda não sei, mas eu vejo. Eu ainda não presido, mas eu vejo isso nos homens que presidem a igreja. Ah,
pelo meu sofrimento Deus está me honrando. Não, Deus está te honrando por deixar você sofrer, meu irmão. Suporta as aflições como um bom soldado de Cristo. E as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória de Deus em quem vós há de ser revelada. Está na Bíblia. Aí a gente fica buscando glória. A gente quer ser forte e se gloriar porque é forte. Mas o apóstolo Paulo diz: ei, nós que somos fortes não nos gloriaremos em nós mesmos, mas agora suportaremos a fraqueza dos fracos. Pastor, Deus está quebrando meu coração, está moendo meu coração, está me levando para um lugar que eu não estou entendendo e que eu estou dizendo: meu Deus, esse lugar é terrível. E aí o Espírito Santo diz: se sente honrado por eu estar te levando para esse lugar, porque é nesse lugar que geralmente aqueles que suportam têm os seus sonhos realizados. Você entende isso? No capítulo 42, eu estou encerrando. Pode subir, Ana Laura. É a Ana Laura agora ou é a banda? Pode subir, eu vou encerrar. Eu quero liberar você cedo para comer aquele pastel de ouro branco com Nutella. Amanhã tem encontro com Deus. O sonho de José era os seus irmãos se prostrando diante dele. O mais novo, o menos capacitado intelectualmente, talvez o menos experiente, Deus já estava revelando algo que aconteceria anos depois. Não tinha um dos 11 que foram grandes líderes depois das tribos de Israel para entender o que Deus estava falando. Que loucura, não é? Eu não sei se você lê a Bíblia que nem eu, irmão, mas eu fico lendo a Bíblia e fico dizendo: meu Deus. Por isso que separou as tribos. Por isso que foi a tribo do norte, a tribo do sul, porque os irmãos eram fracos intelectualmente e principalmente fracos espiritualmente, porque o menino estava falando sobre coisas espirituais e os adultos, os maiores, que eram para compreender aquilo que era do Espírito, não estavam entendendo, estavam na carne. Eu leio a Bíblia assim, eu fico indignado, irmão. Eu quero avançar neles, eu quero pular para dentro, sair no soco com eles. Mas eles eram bons, eles eram fortes. Mas o menino já tinha entendido que eles iriam se prostrar, mas não era diante dele. Era, mas não era. Era diante da adversidade. Porque o que levou eles a se prostrar era a adversidade. Foi a adversidade da escassez que fez com que eles se prostrassem. E aí no versículo 42, no capítulo 42, versículo 6, diz assim, não precisa abrir. Aconteceu que sem anúncios, sem aplausos, entenda, não espere que o teu sonho se realize em nenhuma grande festa, porque geralmente os teus sonhos, ou melhor, os sonhos que Deus tem para você, ele vai se realizar no silêncio, na discrição, porque a maturidade faz eu realizar o meu sonho e ficar pianinho, porque eu sei que Deus me deu e eu sei o processo que eu passei. Um dia eu comprei um carro, irmãos, e era um carro bacana, e eu peguei a foto, eu peguei meu celular que tinha um símbolo legal, e eu disse, tirei a foto e eu escrevi: mais um sonho realizado. E quando eu fui postar, eu me lembrei que foi sem aplausos, foi sem anúncios, foi sem explicação, que os sonhos que Deus tinha para José começaram a acontecer. A família não sabia, pastor. Os amigos não sabiam, porque ele não tinha amigos. Os amigos que ele tinha traíram. Os sonhos que Deus tinha para José foi na solidão, foi no silêncio, foi no sofrimento. Quando Deus começar a realizar os teus sonhos, reconheça que é Deus que está realizando e curte você e Deus. Aproveita.
Lembra que eu falei? Nem todos vão celebrar com você os sonhos que Deus está permitindo que você conquiste. A coisa mais linda que tem é a gente poder realizar um sonho no secreto. Pastor, mas eu gosto de compartilhar com as pessoas. Está tudo bem, meu irmão, fica na paz. Mas a maturidade me faz entender que é sobre eu e Deus. A Bíblia diz que nós temos que ir para o quarto e ficar lá, e que depois Ele vai publicamente nos recompensar. O que eu ganho no quarto é Ele quem revela publicamente. Você entende? Então olha, Deus vai realizar sonhos aqui, amém? Quem tem sonho aqui no Senhor? E quando Ele realizar, você não precisa sair compartilhando, as pessoas vão reconhecer. Sem anúncio, sem aplausos, sem explicações. Os mesmos irmãos que zombaram, odiaram, venderam, agora se prostraram diante de José. Colocaram o rosto em terra. Exatamente como Deus havia mostrado alguns anos antes. O sonho não morreu na cova, o sonho não morreu na prisão. Ele amadureceu no silêncio. Eu tinha muitos sonhos no Senhor. Muitos sonhos na minha vida. Não no Senhor, na minha vida. Sonhos que eu imaginava que eram inatingíveis, inalcançáveis. E aí o processo começou a acontecer, irmão, de conversão, de serviço, de preparação. Eu disse, meu Deus, agora que eu virei pastor, nunca mais, mesmo que esses sonhos que eu tenho, vai realizar. Que agora nós vive, não é assim? Nós é pequenininho. Crente não pode prosperar, né? Crente para ser bom tem que estar mal, né? Para Deus fazer um milagre em nós. Eu disse, meu Deus. Mas o processo faz com que o Senhor Ele faça muito mais, abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Aí eu comecei a ler a Bíblia, porque eu me converti, irmãos. Quando eu me converti, eu era crente de verdade, que eu era da Assembleia. Agora eu sou batista, estou mais ou menos. Aí eu comecei a ler a palavra. E aí a Bíblia diz que aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que os meus ouvidos não ouviram, que sequer chegou ao meu coração, são essas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Entenda esse versículo. O segredo não é procurar ver o que você não viu, não é ouvir o que você não viu, e nem sequer botar teu coração agora para planejar aquilo que você não planejou. O segredo dessa promessa é amar ao Senhor, porque tudo isso que eu falei vai ser entregue para quem o ama. E aí eu comecei a amar o Senhor. Comecei a amar o Senhor, José. E aí lugares que os meus olhos nunca sequer tinham pensado em ver, nós vimos. Coisas que nós nunca pensarmos sequer em ouvir, ouvimos. Coisa que nunca planejamos, nunca foi no nosso coração, recebemos. Porque o segredo do sonho é amar a Deus sobre todas as coisas, independente da adversidade. O tempo passou,
Mas a palavra continuou. Os irmãos não reconheceram José, mas o céu reconheceu o cumprimento da palavra. Gênesis 37, 42. Ele revela o plano da fidelidade de Deus. São 5 capítulos que nos ensinam que os sonhos de Deus não morrem diante das maiores adversidades. O que foi sonhado na juventude foi realizado na maturidade. Deus não apenas cumpriu o que prometeu, mas fez muito mais, porque não era sobre se prostrar diante de alguém, mas era ser abençoado por alguém que não se prostrou diante das adversidades. Você entende isso? O propósito, eu dei para mim, que não era os irmãos se prostrar diante de José, mas era José nunca se prostrar diante das adversidades que vieram.